Muito bem, é bom que aqui a prosa corre aqui nos bastidores, né? E a gente está falando exatamente desse momento da política nacional, que tanta coisa anda acontecendo aí, né? Agora, toda essa turbulência, penso eu, ela vai acabar tendo uma finalidade positiva, né? Porque é aquele ditado antigo que não se faz omelete sem quebrar ovo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero mandar aqui um grande abraço, um abraço muito especial para um telespectador nosso lá de Rondônia, lá de Porto Velho, que nos acompanha pela internet, que é o camarada Pedroso. Um abraço, camarada Pedroso, sempre aí atuante, sempre inteirado das coisas da política desse país. O camarada Pedroso, ele está com um problema de visão, com uma dificuldade na visão, mas viu, camarada, o cenário aqui é todo vermelho, viu? Você gostaria. Gente da melhor qualidade que nos acompanha lá de Rondônia, um grande abraço. Agora, falando sério, realmente é um telespectador que tem por nós um carinho muito grande e nós por ele. Muito bem, estou recebendo aqui agora o professor de Direito Constitucional, Vladimir Feijó, jovem professor. Pois é. Falaram que a gente ia receber um professor de Direito Constitucional, imaginei um cara barbudão, com aquele óculos bem fundo de garrafa, né? E claro que isso é tudo estereótipo, né? Bobagem minha. Muito bem, professor. E a pergunta que não quer calar, né? Onde vai parar esse barco? Tá difícil. Tá difícil. Inclusive, eu tenho que defender a minha disciplina toda hora agora, porque parece que não existe Constituição, né? Quem deveria ser o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal, anda um pouco nebuloso a participação dele, anda derrapando em algumas decisões, tentando justificar a flexibilização de direitos para atender essa demanda da sociedade, porque, de fato, a lama parece que não acaba. Cada vez envolve mais pessoas, novas figuras. Então, a gente fica aí temerário no futuro que pode acontecer, mas temos que ter positividade. Fé não costuma falhar, né? Não Já é? dizia Gilberto Gil. Mas, professor, veja bem, essas gravações, as gravações mais recentes aí, em especial a do Jucá, também com o Sarney, as gravações... Feita por um delator, né? As gravações do Sérgio Machado, né? Exato. Com o Jucá, com o Sarney, com o Renan Calheiros, essas principalmente. Dizem que outras estão aí na ponta da agulha. Temer, tem suspeita que ele também gravou o Temer. Né? Se gravou com esses três, pode ter gravado com qualquer outro. Essas gravações são estarrecedoras, essas gravações impactaram a política brasileira de uma maneira nunca antes vista. Eu não me lembro de alguma coisa ser tão gritante, né? E fica provado, fica claro, inequívoco que houve uma tentativa, né? De abafar a Lava Jato. Sim. Uma tentativa, uma maquinação ali para proteger pessoas que estavam ameaçadas pela Lava Jato. Aí tá. Aí vem a pergunta, e o que acontece com essas pessoas? Nós estamos falando de senadores, né? Nós estamos falando de homens importantes na República. Bem, essa posição oficial do que acontece com eles, infelizmente a nossa lei deixa a cargo deles mesmos. Eles é que definem a moralidade ou o decoro de uma figura continuar atuando como representante da sociedade. O Supremo deu alguns indícios aí, em havendo suspeitas de interferência no devido processo, na investigação ou na própria publicidade de toda a sujeira, pode ele afastar uma ou outra pessoa. É novidade, né? Isso na nossa história, isso acontecia com mais frequência com prefeitos ou com vereadores, mas esse alto escalão aí do Senado ou até mesmo da Câmara dos Deputados era muito raro. Mas, em princípio, eles é que têm que dar a chave para o judiciário continuar investigando, continuar processando. A grande dúvida é o tamanho da rede. Aquela discussão do aparelhamento do Estado, das instituições do Estado. Até onde vai a influência deles? Eles têm amigos ou contatos no Ministério Público? Eles têm conhecidos dentro da Justiça, eventualmente até no Supremo Tribunal Federal? Eles conseguiriam interromper uma investigação contra eles ou contra um aliado ou um padrinho? Aí é que a gente ainda está descobrindo, não sabemos ao todo. Mas no preto no branco, o que diz, aliás, no rigor da lei, o que diz a lei? Nós temos 3 senadores, pelo menos até o momento, 3 senadores que, se não confessam, eu acho até
acho até difícil achar uma outra palavra mais adequada que confissão. Porque se aquilo não é uma confissão, então eu não entendo o que é confissão. Se 3 senadores, se não confessam, deixam de uma maneira assim, uma impressão muito forte, né? Um indício muito forte de que tentaram interferir. Ou organizaram. Né? Ou contribuíram, ou aconselharam, ou maquinaram, cada um no seu grau ali de participação. Que, por exemplo, no caso do Sarney, fazendo um parênteses aqui, no caso do Sarney, ele me pareceu mais vamos dizer, um conselheiro, né? Um conselheiro de alguma coisa. Alguém bem experiente, que sabe os caminhos, os trâmites. Aconselhando. Eu dei um conselho para um amigo, dei um conselho para um amigo, um conselho de como burlar que é o problema. A lei. Bom, o que acontece ao pé da letra ali? O que acontece com esse senador? Vou fazer o quê? Tem que prender? Tem que expulsar? O que acontece? Em outros países, eu vou usar uma palavra não para desmerecer o nosso, mas aquele país que a gente deseja, sério. País sério. Uma pessoa dessa, ela tem a coragem de se destituir. Ela mesma renuncia ao cargo porque, de fato, carece a ela um dos requisitos de ser funcionário público, seja concursado ou seja eletivo, que é o decoro, que é a moralidade, que é o zelo pela coisa pública. O indivíduo que deveria fazer isso é pego, conspirando, dizendo que já fez, orientando como burlar a lei, está claro e notório que não tem a moralidade. Até recentemente se diz que o julgador dessa moralidade é as urnas, mas eu acho que é muito pouco a gente continuar com esse ponto de vista. De fato, nós temos que caminhar, como eu citei agora há pouco, para permitir que o judiciário comece a interferir nesse juízo de moralidade. Se tem indício, vamos falar indício, para não dizer prova ou confissão, já é suficiente para afastá-lo, para impedir que essa trama ou que essa rede continue articulando. Afasta e dá oportunidade para essa pessoa talvez até provar que foi colocado fora de contexto, que a informação é muito mais completa do que isso. Dificilmente eu acho que eles conseguiriam comprovar que não tem, no mínimo, um arranjo. Mas, oficialmente, a gente não pode destituí-los do cargo. A legislação só permite a perda de cargo, caso haja condenação criminal, por enquanto ainda não tem, é só o início, ou então algum problema durante a eleição, com financiamento, com compra de votos, com fraude de votos. E qual que é o caminho para essa condenação? Primeira e, acima de tudo, é uma denúncia. É preciso dar toda a liberdade para o Ministério Público e quem auxilia o Ministério Público na coleta de prova, a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, para continuar colhendo esses instrumentos. Se a tentativa era barrar a Lava Jato ou qualquer investigação, é preciso dar apoio, abrir novas frentes de investigação, talvez montar uma nova equipe, talvez ainda não conhecida do público, até mesmo desses políticos, para tentar por detrás também descobrir o que ainda está. Então, nesse momento, vamos no popular, a bola está com o Ministério Público e a Polícia Federal. Isso. E eles têm que ter ampla liberdade, obviamente, para continuar investigando. E aí, em especial, o Procurador-Geral, o Janot, que inclusive foi pego o Jucá, recomendando que ele não fosse conduzido. Até então ele tinha essa imagem de um indivíduo acima de suspeição, mas aí a gente precisa averiguar se de fato há. Anteontem apareceu uma conversa de 2013 com uma dessas empreiteiras, o próprio procurador sugerindo que essa empresa fechasse um acordo de R$1 bilhão e aí ele encerraria o que hoje a gente conhece, já estamos na 30ª tantas fases da Lava Jato, lá no inicinho. Então é preciso, inclusive, investigar o investigador para ver se ele realmente está ali sério no trabalho dele. A impressão que passa é que não salva ninguém, É difícil, porque como a gente está falando, é uma trama, ou é uma rede para talvez proteger a corrupção ou manter esse esquema de financiamento das campanhas ou até de enriquecimento ilícito. Aí você, eu vou te chamar de você, que é um garoto, você, professor, fala algo que é pertinente. O caminho mais natural seria a gente esperar as urnas, Essas pessoas teriam que ser, esses maus políticos, e que não são poucos, teriam que ser expurgados da vida pública através das urnas. Mas então nós vamos esperar mais 2 anos. É difícil, não é? Existe uma 2 anos e meio, quase. Até a posse, Mas a discussão é se valeria a pena uma limpeza via eleição.
Eu não acho que é o momento apropriado exatamente porque a gente ainda não pegou todo o espectro político partidário. Então já tem bastante notícia que envolve o Partido dos Trabalhadores, tem aparecido agora as notícias do PMDB, eventualmente do Partido Progressista, que está envolto nos dois, mas que já esteve ou está também em governos locais e municipais com o PSDB, com democratas, com Solidariedade e por aí vão. Então, uma eleição que simplesmente expurgasse um pedaço da classe política, mas permitisse que outros permanecessem lá com os esquemas prontos, simplesmente a tendência era eles se repartirem, né? Ou estenderem a quem sumisse, ou quem mais do assumisse mesmo agora. Mais do mesmo, exato. Bom, e as chances do ponto de vista legal, claro, as chances de eleições já agora? Eleições gerais, diretas, gerais, teria que dizer sobre a minha disciplina que é inconstitucional. Não tem previsão na Constituição, as eleições têm que ter um ciclo. Ali se está dito que a nossa República funciona com a representatividade em mandatos de 4 anos ou 8 anos dos senadores. Pode ser alterada nesse Pois é, esse é o caso. Poderíamos fazer uma emenda à Constituição, mas tem uma vedação lá no artigo 60, parágrafo 4º, que diz que não pode ter alteração na Constituição tendente a abolir a peridiosidade da eleição. Então, imaginemos, fazemos uma conta grossa aqui. Em 20 anos, nós temos 5 eleições. 5 em 20 anos. Se a gente reduz o ciclo de eleição de 2 anos, a gente teria 10 eleições no período de 20 anos. Que não seria esse caso. É só uma antecipação desse processo. É uma interpretação. Exato. É uma interpretação, se é possível ou não. Eu temeria se a gente, toda vez que tiver uma crise política, ter que fazer uma alteração na Constituição para convocar eleições gerais. E aí, esses que vão ser eleitos vão ser para um ciclo de 4 anos ou para terminar esses 2 anos? Para onde a gente ficaria nesse recorte, né, da Constituição, nesse retalho que ficaria esse texto que era para ser sólido? Resta nos aguardar. E confiar nas instituições e dar apoio. Não cair, vamos dizer, no conto fácil. Vamos continuar investigando e descobrindo e buscar lá na memória. O que essa pessoa prometeu? Ela se diz proba, ela diz que tem bom histórico, então prove. Não só com o que está fazendo agora, mas se houver investigação, se o que ele fez também estava certo. Agora, o duro disso tudo é quando começam a pairar dúvidas sobre o próprio... O aparato de investigação ou o julgador? Aquele que deveria fiscalizar. Sim. E também o judiciário, no caso, né? Nós tivemos numa mesma semana 2 episódios lamentáveis. O do Janot, que você acabou de citar aí, essa suspeita que se levanta aí, e o Gilberto Mendes indo fazer uma visita de cortesia ao sábado à noite. Ao sábado à noite. Para Gilmar Mendes, o ministro do Supremo. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. Para discutir um orçamento que é função do Congresso, não do presidente da República. Provavelmente, sei lá, marcaram uma partida de dominó, um chá com torrada, alguma coisa assim, como eu disse antes, né? Complicado. É estranho, é duvidoso. Né? Se é pauta oficial, se é discussão de tema de Estado, que se faça em aberto. Toda a conversa não precisa ser gravada, mas deve ser de forma regular. Levanta-se dúvidas, né? Aquela velha suspeita do engavetador. A lei para o meu inimigo, a rigidez dela, mas para o meu amigo eu engaveto, deixo ali em banho-maria, talvez a população esquecendo ou não fazendo a devida pressão. O que a gente não pode esquecer também é que o próprio Senado é órgão julgador. Ele está em pauta ali o julgamento da presidenta Dilma, que está afastada, né, temporariamente. Então, é uma dúvida. Se o Supremo, que vai julgar políticos, né, julgar senadores ou deputados, pode estar envolvido, devemos analisar também a capacidade do Senado de julgar alguém também sob suspeita de corrupção. Nós já não sabemos, né? Porque uma coisa foi a peça de acusação, outra coisa é a justificativa de cada um dos votos ou mesmo o parecer. Nesse caso, o próprio processo de impeachment, né, fica... Uma das gravações dizia, né, é preciso barrar, está indo longe demais, temos que estancar, que fique só em um partido, foi a interpretação que eu entendi, que não continue pegando outros. Com ela lá não dá. Isso, porque ela vai continuar, não vai exercer a influência sobre o ministro da Justiça para exercer influência sobre a Polícia Federal. Talvez seria isso. Meu Deus. Como já dizia aquele velho bispo, oremos. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos.
Quero te agradecer muito, professor. Que pena que nosso tempo é curto. Claro. Mas vamos marcar, vamos marcar outras Isso ainda teremos desdobramentos. Como teremos. Pois é. Vamos marcar outras conversas aqui, porque será um prazer. Eu tenho certeza que é do maior interesse do nosso telespectador. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Já chegou aí meu amigo Serginho do Cavaco, o pau, comeu, não é isso aí? Tá comendo lá em Brasília, compadre. É um minuto só. A gente poderia falar aqui